Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 6, na qual, na primeira aula, a gente vai ter como tema pilha eletroquímica e na segunda aula dessa semana, o teste do bafômetro. São dois assuntos e dois temas com os quais a gente pode trabalhar e fazer discussões a respeito de reações de óxido-redução. Então, nessa semana, nós vamos continuar com a colaboração da professora Elaine, que é doutora em ensino de Química pela USP. Vamos lá. Então, vamos começar a nossa discussão desta aula aqui. Então, aqui nós vamos trabalhar com a geração de energia. E, para isso, nós vamos mexer com um experimento que é muito simples, você vai encontrar... Se você olhar na rede, né, na internet, você vai encontrar muitas possibilidades para fazer esse experimento. Aqui, trata-se da construção de uma pilha simples, que ela é feita, a base dela é água sanitária, tá? Então aqui, olha, eu tenho um pouco de água sanitária e aqui eu tenho um pouco de água comum. Então, como é que se constrói a pilha que nós estamos mostrando aqui? Então, nós temos, ó, uma placa de cobre e uma placa de alumínio. Ah, eu não tenho isso na escola. Então, o que você pode fazer? Pode usar um fio de cobre, daquele bem grosso, né? Que a gente encontra em qualquer loja de materiais eletrônicos, você desencapa, usa o fio grosso, no caso do cobre. No caso do alumínio, você pode usar papel alumínio. É que aqui nós temos as plaquinhas, então nós estamos utilizando as plaquinhas, mas você pode usar com papel alumínio também, ok? Bom, como é que é feita a pilha? Então, nós vamos colocar aqui dentro do becker, você pode colocar num recipiente de vidro, né, para que os alunos possam observar. E eu vou colocar as duas placas, uma em cada lado. E aqui, como condutores, nós temos esses que a gente chama de jacarezinhos, né? Então, o que são esses jacarezinhos? Eles são fios que vão dar condução. Eu não tenho jacarezinho na escola, então o que você faz? Você pode, de repente, furar a plaquinha e passar o fio diretamente no furinho. Aí, gruda com fita isolante, o efeito é exatamente o mesmo, tá certo? Bom, para mostrar o potencial que essa pilha produz, a energia que ela produz, nós vamos usar dois aparelhos. E isso é legal você fazer na sala de aula. Esse aparelho aqui, você já deve conhecer, é um multímetro. Ele vai fazer a medida da corrente da pilha, né, que é feita deste lado aqui. E a gente vai medir quanto de voltagem essa pilha está produzindo, tá? E aí, nós podemos, por exemplo, fazer esse reloginho funcionar. Então, você pode trabalhar com reloginho digital, tem experimentos que a gente pode trabalhar com aqueles cartões musicais, calculadora, né? Calculadora, tem várias possibilidades. Então, nós estamos usando aqui o que a gente tinha no momento para poder fazer, tá? Mas você pode pensar em outras possibilidades. Tem experimentos com LED, para mostrar o LED acendendo, mas a parte do reloginho é bem interessante. Então, vamos lá. Como é que nós construímos isso? Então, aqui no multímetro, esse fio preto é o polo negativo do multímetro. E esse fio vermelho é o polo positivo. Aqui, na pilha, o cobre é o que tem o maior potencial de redução, né? Então, ele é o cátodo. Então, nós vamos ligar aqui. Aqui escapou, mas não tem problema. Então, eu vou ligar aqui. E nós vamos ligar o alumínio, que é o outro polo, que é o ânodo. Para facilitar aqui, nós vamos grudar, pode ser com uma fitinha crepe ou fita isolante, só para o sistema ficar seguro, tá? Muito bem, ó. Grudei. Aí, nós vamos ligar esse sistema aqui nos polos do multímetro, para a gente poder marcar a variação. Então, esse aqui é o polo positivo, eu estou ligando aqui na pontinha do multímetro.
Este é o polo negativo, vou ligar na pontinha do polo negativo da pilha. Aí, bem, aí. E aí, eu vou ligar o multímetro, olha, tá vendo? Tá na posição off, eu vou colocar aqui na posição 20, porque eu sei da voltagem dessa pilha, né? Então, se fosse uma voltagem maior, eu não poderia deixar na posição 20. Então, geralmente a gente usa essa posição para fazer a medida da voltagem. Então, eu vou deixar aqui, ó, para você observar. Por um suporte aqui assim, ó, pronto. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a água sanitária. Lembrando que a água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio, né? E aí a gente vai ver a variação que acontece aqui. Estou inserindo. Olha lá, observa o multímetro, que já está dando potencial, olha lá. 0,95 volts, né? Coloquei água sanitária, que eu tinha aqui. Não tem uma medida exata para você colocar, tá? Estou colocando uma medida que cubra as plaquinhas. Olha só, nós estamos num potencial de 1,41, tá variando, né? Ele está subindo. Lembrando que uma pilha comum, aquela que a gente usa, a pilha pequena, né? Que poderia, por exemplo, usar num reloginho como esse, ela tem 1,5 volt, né? Então, estamos em 1,60. Agora, eu vou colocar água nesse sistema. Só com a água sanitária já deu esse potencial. Eu vou inserir a água aqui, água comum. Coloca. Um pouquinho, só um pouquinho. Pode colocar. Vai lá, pode colocar. Aí. Vamos ver se teve alguma variação. Por enquanto, não. Foi para 1,70, pode colocar mais. Pode colocar. A gente percebe que colocando a água, já oscila um pouco mais. Tudo bem. Paramos aqui, deixa eu ver. 1,70, aumentou um pouco quando nós colocamos água. Com essa voltagem, a gente já consegue, por exemplo, ligar aparelhinhos como esse. Se você quiser uma voltagem maior, você pode fazer uma pilha em série, por exemplo. Tá? Nós não vamos trabalhar aqui com a pilha em série, mas você pode fazer a pilha em série. E até nos materiais você tem propostas como essa, tá? Bom, como é que a gente faz agora para ligar esse reloginho? Vamos ver. Então, nós vamos desligar, ó, o multímetro, que você já viu que tem potencial, né? Vou separar, vou trazer para cá, tá? Então, a gente não vai mais trabalhar com ele. Então, aqui o reloginho, nós vamos fazer assim, ó. Aqui, na parte de trás, tem a indicação da pilha. Desse lado, tem o polo positivo. Desse lado, tem o polo negativo. Então, nós vamos ligar os polos da pilha nos polos do material. Então, o cobre, eu vou ligar aqui, ó, no polo positivo, porque o cobre, como ele tem maior potencial de redução, ele é o cátodo. Então, vou ligar aqui, no polo positivo. Aqui, isso. E agora, o alumínio, eu vou ligar aqui no ânodo. E eis que o reloginho está funcionando. Vocês conseguem perceber o reloginho? Olha lá, está funcionando. Por que que isso acontece? Porque esta pilha está gerando energia suficiente para que o reloginho funcione. Então, de novo, né? Você pode fazer isso com o reloginho, pode fazer com o cartão musical, pode fazer com o material que você achar interessante. Pode fazer com o ventilador, né? Aqueles ventiladores pequenininhos, enfim. Então, tá aqui. Esse é o experimento que você pode propor na sala de aula. Só que ele tem um contexto por trás que vai dar bastante discussão interessante dentro da sala de aula. Então, vamos desconectar. Então, o que a gente pode inserir para trabalhar com geração de energia? Várias coisas. Por exemplo,
a gente pode falar dos sistemas energéticos que nós utilizamos no Brasil, por exemplo. Isso é uma parte que envolve questões sociais, né? Então, a matriz energética, o tipo de energia que é produzido a partir de diferentes fontes, isso é um processo interessante para se trabalhar. Uma outra coisa que até o presente momento nós não falamos, mas que é extremamente importante e pode ser inserida nas outras aulas também, é o aspecto histórico. A pilha, ela tem uma história por trás, né? Nós não vamos detalhar muito aqui, porque lá no material de apoio existem indicações para você fazer a leitura desses aspectos. Então, por exemplo, o Alessandro Volta, ele foi reconhecido oficialmente aquele que elaborou, deu a primeira ideia de pilha, e a pilha dele era bastante rudimentar. O Luigi Galvani também fazia experimentos com esses dispositivos elétricos. Então, existe uma relação entre eles, não existe? Isso você poderia explorar, né? E além disso, veja, nós falamos dos aspectos sociais, que seria em relação às matrizes energéticas, a geração de energia, logicamente o conceito químico, que a gente também tem que desenvolver, que é mais conceitual, a questão de material que tem maior potencial de redução e outro que tem menor, como é que uma pilha se forma, a transferência de elétrons, né? E como é que a reação de óxido-redução acontece. E além disso, a gente pode também explorar a questão, vou chamar de atitudinal, que é fora da sala de aula, que é a questão do descarte, né? Então, uma discussão de impactos ambientais em relação ao descarte inapropriado de pilhas e baterias, né? Porque aqui a gente está falando de uma pilha comum. Por exemplo, você pode expandir para a história das baterias. Então, veja só, quantos pontos a gente pode trabalhar com um experimento como esse, se você introduzi-lo no meio da sua sequência. Então, ele vai entrar como parte dessa construção, né? Porque você poderia fazer assim, você dá todo o conteúdo teórico e aí, vamos ver como é que a pilha funciona. Naquele estilo de apenas comprovar o que foi visto na teoria. Essa não é a proposta, né? A proposta é articular. Esse experimento ele não vai servir para comprovar, ele vai servir para pensar, para elaborar hipóteses, para poder construir significado. Tá bom? Então, essa é a nossa proposta com a ideia das pilhas. Então, pessoal, a ideia é ir além da questão do conteúdo conceitual. Ao invés de fazer essa atividade experimental e depois escrever as equações químicas para ver quem oxidou, quem reduziu, quem é o cátodo, quem é o ânodo, a gente está propondo ir além disso. E quais as implicações das relações desse conhecimento científico com questões que afetam o seu dia a dia. E, de novo, dando uma ênfase assim para uma formação um pouco mais cidadã, para que ele consiga perceber sentido no porquê ele está estudando essas coisas e não apenas estudar para atingir um bom resultado na prova. A sugestão, então, é que vocês entrem no espaço do ambiente virtual de aprendizagem, tem bastante material, também dá para fazer essa relação com aspectos históricos e a evolução, né, de como a gente chegou nessa questão tecnológica, e esperamos encontrar vocês no espaço de perguntas e respostas para que a gente possa fazer discussões a respeito dessa temática e dessa aula. E extrapole e tente relacionar essa sugestão de atividade prática articulado com outros projetos interdisciplinares, transversais ou mesmo transdisciplinares. Nos vemos na próxima aula.